Ok, então nós agradecemos a todos vocês que estão nos acompanhando pela Rede Amigo Espírita e comentando no chat, acompanhando junto conosco. Nós gostaríamos de mandar um abraço para a Margarete Amaral, a Vida e Luz, a Ana Cláudia e Elisângela, que estão com o nosso mídia social nesse momento. Nós agradecemos, permaneçam conosco. Sim, vamos lá. Mais novidade, hein, gente? Eu esqueci de avisar que lá nós soubemos que foi lançada uma outra edição. Senhor câmera, profeta, dá uma fechada aqui. Vamos lá. O Novo Evangelho segundo o Espiritismo, uma edição histórica de 200 mil exemplares, organizada, patrocinado por todas as federativas, pelas 27 federativas. Então, eu creio que está à venda já no site da federação, em breve aqui na nossa federação. Aí uma boa para você dar de presente para os seus amigos, e compartilhar essa mensagem maravilhosa que estamos estudando hoje. Beleza. Então, nós vamos agora entrar nesse momento reflexivo, a nossa prece de continuidade dos trabalhos que se iniciaram com o momento musical. O nosso tema é cuidar do corpo e do espírito. Nós vamos pedir para o nosso querido João Alves fazer a nossa prece de continuidade dos trabalhos da noite de hoje. Então, nesse clima de amizade, de fraternidade, de comunhão, de bons pensamentos, vamos mentalizar a imagem de Jesus, nosso irmão maior, guia e modelo da humanidade, para que possamos receber o auxílio da pátria espiritual, dos nossos mentores e guias, que tanto nos devotam atenção, carinho, proteção e desejam que cresçamos juntos na busca da sabedoria e na busca do amor. Que possamos uma vez mais no Evangelho Online compartilhar experiências, compartilhar também ideias que aprendemos, mas sobretudo compartilhar sentimentos, para que os nossos corações sejam tocados pela verdade espiritual trazida por Jesus e também traduzida por Allan Kardec nos termos da ciência moderna, para que a nossa razão também tome parte do conteúdo espiritual. E que Ele, Jesus, nosso referencial maior de virtude e de sabedoria, esteja sempre conosco, nos iluminando e nos possibilitando momentos como esses, para que a nossa alma se alimente, se refrigere e angarie mais tesouros espirituais que enriquecem a nossa bagagem interior. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Cuidar do corpo e do espírito é um tema extremamente importante. Nós vamos pedir para os nossos queridos da técnica colocarem o primeiro slide. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver esta questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois. E difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Então vamos perguntar para o nosso querido João, como é que fica, essa nossa questão maior entre dar atenção à questão espiritual, mas também cuidar do corpo. O nosso amigo espiritual traz a mensagem e já lança uma questão. Ele pergunta se consistirá na maceração do corpo a perfeição moral. É bom a gente lembrar que essa mensagem está inserida no capítulo sobre sede perfeitos. Jesus, certa vez, se dirigindo aos seus discípulos, disse que nós deveríamos ser perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Então, em termos práticos, da nossa vivência enquanto espíritos encarnados, sobretudo considerando o uso que nós devemos fazer do nosso corpo. Será que macerar o corpo, submeter o corpo a jejuns prolongados, a
exercícios de penitência que para muitos possibilitariam maior desprendimento e iluminação espiritual. Será que esse caminho de você levar o corpo a desgastes proporcionaria uma perfeição moral? E o Espírito responde com uma forma muito direta e lógica, dizendo que vai se apoiar em princípios elementares. Que princípios seriam esses? É da própria saúde da nossa constituição física. Ele diz, até para o Espírito conceber a ilusão de liberdade, ou seja, para ele usar sua faculdade racional ou de imaginação, ele tem que estar saudável no corpo. A gente conhece situações nossas de, por um motivo ou outro, não termos condições de ingerir uma alimentação normal do dia a dia, a gente já começa a sentir um mal-estar, um desequilíbrio orgânico que reflete numa situação desagradável para o pensamento também. Pensar com fome é mais complicado do que você pensar com o estômago cheio e satisfeito. Então a relação mente-corpo, na filosofia a gente vê muito isso, é muito discutida, e na religião também, mas desde a época dos gregos, que buscavam o caminho do equilíbrio, da sabedoria, da prudência, eles prescreviam o equilíbrio, que é como o Espírito vai introduzir aqui. Então não faz sentido se o corpo é dado pela natureza. Se Deus nos dá o corpo, por que destruir o corpo? Por que macerar o corpo? É um instrumento de evolução. Como um violino, se não estiver bem afinado, não vai produzir uma música bela. Agora, se a gente não sabe usar o corpo, é um outro problema. O problema não está no corpo e a gente tem que macerá-lo para o espírito prevalecer. É a busca mesmo do equilíbrio, compreendendo a função do corpo. O corpo tem uma função de evolução. E nesse texto ele traz a expressão inevitável parece a luta. Quer dizer, por que ultimamente a gente está tendo essa sensação de que a gente briga com o nosso organismo? Será que seria algum problema do espírito? É uma forma de ver a vida? Onde é que estaria esse conflito? O nosso corpo, ele tem, se a gente for estudar na área da biologia, da psicologia, naquilo que é mais, digamos, animal ou mais instintivo, é como se a gente tivesse uma consciência própria no corpo. O corpo tem desejos, tem pulsões, tem necessidades, como de comer, de realizar relações sexuais, como de ingerir líquidos. E do repouso também, repouso, né? O corpo tem necessidades próprias. É como se ele tivesse uma inteligência própria que automaticamente busca a satisfação das suas necessidades, isso por uma providência divina. Kardec vai abordar o tema do instinto e da inteligência em O Livro dos Espíritos e vai colocar que o instinto é sempre seguro. A natureza nos dá os instintos e eles são guias seguros para a nossa vida. Não há problema nenhum no instinto. Já as paixões, que a gente já coloca um desejo com intenção, pode provocar situações desastrosas. Mas o instinto em si não tem problemas. Mas a guerra, onde é que está? A luta. Porque o corpo tem como se fosse inteligência própria com as suas necessidades, mas o espírito também. É como se fossem duas vontades lutando, né, para satisfazer necessidades diferentes. E ele pergunta, onde é que está a sabedoria nisso? Como chegar a esse equilíbrio? É de fato preciso muita maturidade e autoconhecimento, né? Saber do que o corpo precisa e saber do que o espírito precisa. Os dois têm necessidades e podem, segundo o espiritismo, andar juntos. Ele vai responder que o correto seria os dois andarem juntos, né? Um ser companheiro do outro, né? Afinal de contas, a nossa casa é muito importante. Nós somos as duas coisas atualmente. Beleza. É verdade, João. Como você falava muito bem, o corpo é instrumento, é nosso instrumento, né? Não deve ser desprezado. E quando a gente estuda a doutrina espírita, nós vemos que não há uma divisão absoluta entre corpo e espírito. Há uma ligação extrema, né? Tanto que os reflexos das ações que a gente faz no corpo e no espírito, as suas consequências, elas são passadas para um e para outro, esses reflexos, e vice-versa, né? Exatamente. Então, já dizia também o Descartes que o corpo se liga, aliás, o espírito se liga ao corpo. Ele dizia até que existia um ponto específico que o espírito se ligava ao corpo, que seria a glândula pineal. E hoje em dia nós vemos, através de estudos assim, muito sérios, principalmente o Dr. Sérgio Felipe, lá de São Paulo, se não me engano, estudioso da glândula pineal, mostrando que realmente existe uma relação com a mediunidade e fenômenos de contato, que não seriam aí fenômenos mais paranormais, seriam agora fenômenos naturais, porque se está estudando pela medicina a glândula pineal e vendo as causas da mediunidade, etc., o contato com o espírito, quer dizer que agora não existe mais paranormalidade, existe
na verdade, a ciência está aos poucos comprovando a existência do espírito. E essa ligação aí é muito intensa entre corpo e espírito e seus reflexos. Ok, pessoal, nós estamos com uma interação da nossa querida Elisângela Cruz. Ela pergunta: na verdade, ele nos diz que não é preciso nos autoavaliar com sacrifícios, como jejuns, pois não é através disso que chegaremos a um equilíbrio? Será que a gente precisa mesmo dessas questões de sacrifícios, jejuns, etc.? Quando ele lança a pergunta, a gente tem que também compreender o contexto religioso da época na França, né? Onde predominava a igreja. A gente sabe na história da igreja que muitas seitas, muitas ordens acharam, em determinado momento da história, que o ideal seria provocar situações de sofrimento voluntários ao povo. E por isso que ele lança a questão, né? Seria a perfeição, consistiria a perfeição na maceração, porque muitas pessoas achavam que era. Como o Espiritismo é uma doutrina de reflexão, né, que vai apelar à razão para buscar a verdade, lança essa pergunta aos religiosos, que justificavam muitas vezes seus jejuns prolongados e seus sacrifícios, dizendo que isso, não, mas esse é o caminho para chegar à perfeição. Se você se entregar àquilo que é material, né, se você tiver o contato com a matéria muito presente na sua vida, se você não buscar esses retiros, esses isolamentos, você não vai conquistar a perfeição. Então, correntes religiosas, não só do Ocidente, mas também do Oriente, prescreviam isso, né? E o Espírito nos leva a refletir, a partir da visão espírita, se realmente esse caminho produziria essa perfeição. Considerando que o corpo é instrumento para o Espírito reencarnar e saudar seus débitos e evoluir, não tem sentido macerar, não. Então, vamos seguir o nosso estudo e essa pergunta vai ficar melhor respondida, ok? Vamos para o nosso próximo slide. 2 sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. 2 violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses 2 grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde, então, a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Mas, ultimamente, né, Ismael, a gente tem visto que a gente só cuida do corpo, né? Então, essa relação de cuidar igualmente está meio desproporcional, né? Nós adoramos extremos, né? Uau. Nós, como na história da humanidade, temos procurado, infelizmente, os extremos e não o equilíbrio. Como, por exemplo, assim, trazendo para o Brasil, quando se procurava a ordem, se instalou a ditadura. Quando se procurava liberdade, se instalou a libertinagem. Foi demais. Já foi para o outro extremo com aqueles movimentos de liberdade, de culto aos prazeres e liberdade sexual extrema. E hoje em dia a gente está com a cultura de, até no texto fala, de uma indignação, mas indignação indiferente. Certo. Todo mundo se revolta com as coisas que acontecem, principalmente na política e em outros setores do governo, e em outras situações que são desagradáveis, mas é uma indignação que não provoca uma ação. A gente está ocorrendo aquele ativismo agora, o ativismo caseiro, né? Você está em casa, você acha que por compartilhar alguma coisa você está contribuindo. De certa forma, hoje em dia a gente percebe que é uma grande influência das redes sociais nesses movimentos e na mudança de pensamento e nos protestos em geral. Mas só isso apenas não traz resultado, né? Nós percebemos que há ainda uma falta de nós realmente sairmos da nossa cadeira e irmos agir mesmo nessas coisas que a gente tem se indignado, né? Mas eu penso o seguinte, que essa numerosa tribo dos indiferentes,
ela acaba causando um efeito negativo na sociedade, né? Porque quando fala em diferença, dá aquela lembrança de falta de respeito, né? A gente vê, por exemplo, nós que estamos no trânsito, e como as pessoas agem de forma egoísta, né? E fecha, e buzina, dá luz alta, e a pessoa fica ofuscada, não sabe mais por onde ir, e se irrita, e mesmo que deixe o outro passar para evitar um acidente, mas ainda fica com aquele constrangimento no coração. E em relação ao corpo, a gente se incomoda muito quando a gente vê uma pessoa que não se cuida, né? Está doente, não procura um médico, ou que não cuida da alimentação, não se liga de fazer um exercício físico, aquela coisa toda. Então, é um indiferente no sentido negativo da palavra, assim, de ter o desleixo e haver até a queda da vitalidade, entendeu? E no convívio familiar, às vezes acontece, fica contagiado, né? A gente não se cuida, então não estimula que o outro se cuide, o outro também vai adoecendo, que adoece o outro, e daqui a pouco o núcleo familiar está todo comprometido na saúde. Então, quando existe justamente o movimento inverso, que nós procuramos cuidar do outro, se importar com o outro, cuidar, então a família toda, o núcleo familiar e os amigos se unem, e aí acaba as coisas melhorando, né? Sempre. Só que a gente deveria trabalhar com a prevenção, mas infelizmente a gente só deixa para trabalhar quando a doença está conosco, que aí o sofrimento é maior. Aí a gente vai parar de comer sal, parar de comer gordura, melhorar a alimentação, para poder o organismo voltar a se pacificar e o espírito ter a chance de continuar a sua encarnação. É sobre isso que a Fernanda nos trouxe, né? O espírito colocou 3 situações nesse slide, né? Uma pessoa que se devota à alma e não tem um cuidado com o seu corpo. Outra pessoa que se devota só ao corpo e rebaixa a alma, né? Aquele gozador, sensualista que vai só pensar em usufruir das sensações que os nossos sentidos proporcionam, buscando prazer. E aquela terceira categoria que são os indiferentes. São mornos no amar, quer dizer, o aspecto da alma, do sentimento, eles não têm, são pessoas com sentimento ainda embrutecido e são também de gozos muito parcos, né? Não tem ainda aquela ideia de, não, a vida está aí, vamos aproveitar, vamos cair no mundo. Então são 3 situações colocadas pelo Espírito. Chamando mais uma vez a atenção para o Espiritismo, a revelação que Allan Kardec nos trouxe a partir da presença espiritual no século XIX, ele mostra que o corpo é instrumento da alma. Então já tem uma finalidade. Então eu estou encarnado, vim para a Terra para continuar a minha evolução e meu corpo é dado como instrumento. Se eu não cuidar bem do instrumento, como é que eu vou trabalhar? Porque a gente só evolui trabalhando. Exatamente. A lei do trabalho é uma lei, uma das 10 leis morais, Allan Kardec nos trouxe. E a gente só evolui trabalhando. Ora, se meu instrumento é o corpo, eu não cuido bem dele, não vejo minha pressão, não vejo taxa de sal, taxa de açúcar, vou deixando a vida me levar, a vida leva eu, como diz a música, momento oportuno vai acontecer de você se descobrir com a doença. E aí, como é que você vai prestar contas primeiro à sua consciência de que você tinha o dever de cuidar do seu instrumento? Exatamente. É uma questão de nossa consciência mesmo. Eu tenho o dever, enquanto espírito encarnado, de zelar pelo meu corpo para que eu possa trabalhar com saúde e evoluir. O tempo que você passa doente, parado de licença, para muitas pessoas é um tempo ótimo. Não estou trabalhando, estou em casa, estou às custas do governo, estou gozando aqui tranquilo. Sim, mas na contabilidade espiritual você perdeu. Foram dias, meses ou anos que você não produziu. Então é um problema para o espírito de perda de tempo. Então nossa meta espiritual deve ser dar ao corpo as condições de saúde para ele trabalhar, né, e ter a ideia de que o espírito, como se fosse um cocheiro conduzindo os cavalos, guiar esses cavalos para uma finalidade de evolução espiritual, uma finalidade de trabalho para o bem comum. Aí a gente encontra a sabedoria, como ele diz no texto, e estaremos em quinto com a nossa consciência e com as leis de Deus, usando o instrumento da melhor forma possível. Beleza, então nós agradecemos a todos vocês que estão no chat conosco, né? A nossa querida Margarete Amaral concordou com as palavras de Ismael no comentário desse slide, e a Elisângela Cruz nos fala sobre a questão do sedentarismo, né? O sedentarismo é encarado como uma doença mútua. Como é que seria essa questão? Acho que é aquilo que eu falei, né? O sedentarismo, o desânimo pela atividade vai contagiando o núcleo, né?
Exatamente. E aí fica dessa forma. Então, vamos seguir agora para o nosso último slide. Desatender às necessidades que a própria natureza indica, é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis porventura mais perfeito, se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso, está toda nas reformas porque fizestes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Jorge Espírito Protetor, Paris, 1863. João, olha, o Jorge Espírito Protetor veio com ênfase, né, nessa questão. Justamente a nossa irmã Ana Cláudia fez a pergunta: como eu faria para chegar ao equilíbrio? Então tá aí a resposta dela, né? Exatamente, atender às necessidades que a própria natureza colocou. Se alimentar é uma necessidade. Então, se você faz jejuns prolongados pelo simples fato de achar que isso vai provocar uma iluminação espiritual, é um erro. Nossa. Você ter jejuns porque o médico prescreveu para uma melhor desintoxicação do corpo, no caso específico, é outra coisa, né? E tem que ver qual é a finalidade desse jejum. A natureza nos dá necessidades. Muita gente acha, não, mas eu vou agora fazer um voto de castidade porque eu acho que isso vai me iluminar, no sentido de egoisticamente ele achar que vai crescer fazendo isso, pelo simples fato de ter feito isso, sem buscar, como ele falou, ser menos egoísta, menos orgulhoso. Esses rituais que a gente faz, essas práticas, se não tiverem um fim moral, de melhorar a convivência, de melhorar a sua prática amorosa, vão ser só um meio egoísta de você querer se destacar dos demais e achar que está santo. Agora eu virei santo porque deixei de comer carne, de um jeito assim apressado, porque eu não faço mais sexo, por isso, por aquilo. Estou me colocando privações e com isso eu estou sendo santo, como Jesus criticava, naquelas pessoas que faziam mortificações e iam se exibir nas praças com a cara de choro. Olha como eu estou aqui com fome, tá vendo como eu sou uma pessoa piedosa? Ele quer só aparecer, quer mostrar que é santo, mas a reforma moral foi feita, né? Então ele disse que a gente tem que dobrar, submeter, humilhar o nosso espírito, no sentido das nossas más inclinações, das imperfeições, das nossas paixões. Aí tudo bem, a gente tem que fazer um esforço mesmo de dobrar. Mas o que o corpo necessita, até como equilíbrio, para que haja a relação harmoniosa, psiquismo com a parte biológica, a gente tem que submeter mesmo às necessidades da natureza. Tem pessoas que não, mas eu não vou mais comer, vou viver em jejum, mas o corpo necessita disso para trabalhar. Então é ir de encontro à lei divina, né? É ser até um rebelde perante as leis de Deus, não atender às necessidades que o corpo estabelece. Agora, com moderação. Não, agora eu vou ficar comendo muito, é o outro excesso. Aí fica como a Nanda, né? Não dá, não pode. Pois é, tudo é a questão do controle mental, hein? E voltando para a questão do sedentarismo, você acha que seria uma caridade para nós mesmos a gente tentar lutar contra essa inércia que nos atinge, a gente não cuidar do corpo do ponto de vista da atividade física? É essencial porque a gente sabe que quando você exercita alguma coisa, esse exercício proporciona uma maior qualidade no trabalho. Por exemplo, as pessoas que não têm exercício mental de leitura, de resolver questões matemáticas ou de aprender uma língua, tendem a depois terem problemas de degenerescência mental. A gente tem que exercitar. Se não exercitar, vai se enferrujando e vai parando. A mesma coisa com o corpo. Se a gente não tiver um exercício, uma prática que movimente os nossos músculos, o corpo vai tender, né, a esse estado de inércia, e isso vai provocar primeiro uma baixa estima. Tem aí uma consequência psicológica. Eu tenho um padrão de beleza X, eu sei que esse padrão é aceito, sinto-me realmente levado a ter um corpo X, mas eu sou preguiçoso e não quero ter isso. Então acaba afetando até o lado psicológico de estima da pessoa. É uma questão estética também, né? Porque a beleza faz parte
do nosso componente de vida e é um componente importante para a gente manter a vida com leveza. Exatamente. Você viver numa situação de feiura, de desarmonia, cansa a pessoa. Ninguém sente prazer numa situação de feiura. Então a beleza é um convite a gente ter esse deleite. Ajuda bastante. Agora a natureza me proporcionou um pôr do sol, eu vejo uma pessoa que tem um corpo belo, tomara que tenha uma alma bela também, não seja só aquela capa, né? Mas aí até chegando no princípio da beleza, a gente buscar a reforma interior para como se fosse um embelezamento, né, psíquico, e também o corpo está belo na medida da saúde, não só a beleza pela beleza, mas pensando sobretudo na saúde. Então são vários componentes que nos estimulam a buscar sair do sedentarismo, né? Saúde, é beleza, é qualidade de vida. Exatamente. Eu vejo que cuidar do corpo também é você entrar em contato com a natureza. Nós vivemos em um universo que é pleno de matéria, de fluido, que é constituído basicamente pela mesma constituição, mesmos elementos que nós mesmos. Exatamente. Então existe uma troca de energias, existe uma troca de fluidos entre esses elementos que a gente não para pensar, né? Tem um astrofísico que nos traz um ensinamento que nós somos feitos basicamente dos mesmos elementos do universo: nitrogênio, hidrogênio, o oxigênio, né? Quando você olha para o céu e a gente fica assim, às vezes assim, atônito com a beleza do céu, das estrelas, a gente não para perceber que aquela toda beleza é feita da mesma substância que nós. Então dizia ele que se sentia como se fosse parte daquela beleza no céu, no firmamento. Então, assim, vai de nós além do cuidado com o nosso corpo, com exercício mental, com exercício físico, com o cuidado na nutrição, com o cuidado na alimentação, também esse contato com o ecossistema, muito com a biosfera. E, assim, só lembrando voltando para uma pergunta que a nossa companheira fez no início, certo, sobre o sacrifício. Isso, A doutrina nos ensina que o sacrifício, ele nos ensina os benefícios do sacrifício. Agora, nas circunstâncias de fazer o bem ao próximo. Quando você se sacrifica pelo próximo, até um capítulo do Evangelho tratando sobre isso, que é, se não me engano, o verdadeiro cilício, né? Cilício, que é o sofrimento, a maceração, no sentido, ele vai nos trazer que o verdadeiro cilício não é aquele cilício utilizado pela igreja há algum tempo atrás, que se utilizava dos maus tratos ao corpo para se obter a elevação espiritual. Exatamente. Né? Isso não, o sacrifício positivo que a doutrina nos traz é aquele sacrifício que nos leva a superar as nossas provas e a trazer o bem ao próximo, né? Nos traz claramente. E como é muito claro o espírito aqui nessa parte final, afrontar, macerar o corpo ou desprezar o corpo é afrontar uma lei natural, como João nos fala. Então cabe a nós realizarmos o bom combate, que não é um combate ao corpo, é o combate às más inclinações do espírito, as más inclinações que a gente traz, né, de atavismos nas nossas encarnações. Então esse é o combate que a gente tem que fazer. Há mérito em promover esse tipo de sacrifício, não o sacrifício físico. Eu creio que tenha ficado claro, mas os nossos amigos podem continuar a fazer perguntas, que nós estamos aí para isso, para discutir, né? Exatamente. E a nossa irmã Elisângela Cruz falou justamente isso, né? Que todos nós temos o livre-arbítrio, mas devemos buscar o que seria melhor para o nosso corpo, né? Então, cada um de nós tem problemáticas individuais, que só cabe a si próprio, e realmente nós devemos, além das questões do trabalho do espírito, que a doutrina espírita já nos traz muitas ferramentas, né? Nós temos a palestra pública, que nós podemos ver outros pontos de vista, conhecer pessoas novas, né? Ter um convívio social com todas aquelas pessoas que vão ali. Os grupos de estudo individualizado, tem grupo da mediunidade, tem o ESD,
tem o ESE, que é do Evangelho, e tem esses novos grupos que estão nascendo, como o NEP, por exemplo. Então, são oportunidades de estudo onde nós vamos alimentar a alma, tá? Então, aí a doutrina espírita já nos dá um vasto caminho. Tem a educação dos sentimentos, né, que é o antigo tratamento espiritual, que é o atendimento fraterno, que é feito hoje e salva muitas vidas. Além de tudo isso, que é um trabalho muito intelectual, tem a assistência social, o voluntariado da caridade, que aí trabalha mais a coordenação motora, né? Trabalhar com as crianças, com os idosos, com os adolescentes, onde a gente movimenta o corpo, nas atividades lúdicas, maravilhoso, muito importante. E tem também as atividades físicas por excelência, mas aí que cada um vai buscar aquilo que gosta mais, quem gosta mais de caminhada, ou de academia, ou compra o aparelho para ficar em casa, enfim. Então, rapidinho. Pode falar. Só para que o pessoal também não fique numa postura pessimista, né? Porque atingir esse equilíbrio, o próprio texto fala, é muito difícil. É um combate complicado, é uma luta complicada. E a gente sabe que nenhum ser humano encarnado até hoje conseguiu abranger todas essas virtudes. Por isso que tem as múltiplas encarnações, Cristo, né? A não ser o Jesus Cristo, que veio nos mostrar justamente como é que se faz. Mas há aqueles que desenvolvem virtudes num certo ponto, virtudes no outro ponto, e a gente vai aos poucos adquirindo esse equilíbrio. A gente também não fique nervoso em querer atingir a perfeição de uma hora para outra. Tudo de uma vez, exatamente. É um processo. Bom, pessoal, está vindo interação aqui, a nossa querida Ana Cláudia nos pergunta. A filha de 6 anos acha que o jejum vai fazer o pai dela parar de fumar. Foi uma pessoa da família que ensinou o que ela deve fazer. Oh my God. Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar em cima dessa questão. No caso, a própria filha faria o jejum em intercessão para o pai faria o jejum? Uma pergunta eu acho que não fica claro, mas a resposta... Então, o jejum vai fazer o pai dela parar de fumar. Então, seria como se fosse, para os católicos, uma promessa, por exemplo. A filha fazendo um jejum... Vamos trabalhar nessa perspectiva. Membro da família fazendo isso. Vamos trabalhar nessa perspectiva. Para nós, no Espiritismo, o maior jejum que a gente pode fazer é o jejum espiritual, que é você se abster de cultivar e de se alimentar de pensamentos negativos, de inveja, de vingança, etc. O caminho mais recomendado, né, para que o membro da família, que é mais do que justificado, se compadece de um companheiro seu o que está jejum numa da situação, filha, foi confirmado aqui. Numa situação de dependência química ou numa situação de outra viciação qualquer, a gente se compadece e busca uma forma de tirar o ente querido daquela situação. Para nós, a melhor forma, no sentido espiritual, é buscar a oração e o auxílio espiritual, né? Apelar aos nossos seres amigos, à espiritualidade, clamar por Jesus, clamar por uma entidade espiritual que seja da sua devoção, mas sem precisar que o corpo tome partido nisso. Porque a gente vai sofrer, é um sofrimento físico, vai debilitar as nossas energias. Para uma criança de 6 anos, meu Deus, muito mais. Ela numa fase de crescimento precisa de muitos nutrientes. Se ela fizer isso, ela vai debilitar o seu corpo e, na nossa visão, infelizmente, isso não vai fazer com que o pai dela pare de fumar. É uma intercessão espiritual, né? No caso, se houver influências espirituais sobre ele, que a gente sabe que há entidades que buscam pessoas viciadas para sugar aquela energia e manter, infelizmente, seu vício na pátria espiritual. Então, uma intercessão espiritual de orações e tratamento espiritual, como o Fernando colocou, buscar um centro que tenha tratamento, interceder por ele nesse sentido é muito válido. Mas você fazer um jejum e proporcionar sofrimento ao seu corpo, infelizmente isso não vai trazer, ou felizmente não vai trazer auxílio, porque é outra ordem, é uma ordem espiritual que está em jogo lá, né? Exatamente. Nessa situação é preciso realmente paciência, compreensão e amor. Acima de tudo, o amor nessas formas. O amor é um sentimento tão abrangente que envolve a compreensão, a paciência. Então, como o João falou, né, é algo que envolve a ordem espiritual e física do pai. Ele é que é o fumante. E ele que deve ser, principalmente, o atuante nessa mudança dele. Óbvio que há as intercessões dos companheiros que vão influenciar de maneira direta e importante, né? As intercessões nas orações, no encaminhamento ao tratamento espiritual e ao tratamento médico, se for necessário. Também. Há muitas terapias dentro da psicologia, dentro da medicina, que vão ajudar, né? Às vezes
o nosso parente não é tão compreensivo nesse sentido, ou não quer se ajudar, né? Então é preciso ter muita paciência e ir adotando as medidas que forem aceitas da melhor maneira pela pessoa. Exatamente. E ter realmente muito amor. Exatamente. Então, nessa questão, é explicar, né, que não seria adequado o jejum, porque ela precisa realmente se alimentar bem para crescer forte e saudável. Trabalhar a oração, como os nossos queridos disseram. E para todas as pessoas que fazem atendimento fraterno, nós sempre costumamos dizer que nós não temos o poder de mudar as pessoas. A gente tem condições de acompanhar e sempre aconselhar, ser persistente. Olha, né? Oba, vamos parar de fumar, vamos lá, eu te ajudo, tá? E passar para ele essa energia positiva do desejo que ele pare de fumar. Mas nós precisamos respeitar o tempo dele. Às vezes nós passamos uma vida inteira pedindo que uma pessoa pare de fumar. E às vezes a pessoa tem uma intuição, tem um sonho com alguém que ele ama muito, alguma coisa acontece, ou um susto muito grande em relação à saúde, enfim, algum fato chocante que ele desperta e não, a partir desse dia eu vou parar de fumar. Acontece com muitas pessoas e cada um tem uma vivência individual, né? Tem pessoas que têm um susto, tem pessoas que têm um sonho, tem pessoas que vê um vulto, enfim, cada fumante tem uma experiência diferente, mas que desperta para aquele momento em que ele para de fumar e não fuma nunca mais. Então nós vamos continuar nessa torcida, né, nessa vibração, nessa prece, mas infelizmente, por mais que a gente tenha ansiedade do resultado, a gente tem que esperar o amadurecimento daquela pessoa, porque quando ela estiver se sentindo forte bastante, ela vai largar o cigarro, tá? Então vamos continuar nas orações, vocês chegam lá. Bom, nós vamos agora para os nossos abraços, né? Nós temos aqui uma lista enorme de pessoas maravilhosas. Elaine Cristina, Margarete Amaral, Vida e Luz, Ana Cláudia Rodrigues, Elisângela Cruz, Cristina Amaral, Sandra Machado, José Aparecido e Maria da Glória Lisboa e todos os outros demais internautas que estão nos acompanhando e que depois vão assistir, né, o nosso vídeo no YouTube. Nós já mandamos aquele abraço maravilhoso. E tivemos aqui acessos, meu Deus do céu, milhares. Do Brasil, Estados Unidos, Argentina, Londres, João Pessoa, Salvador, Campina Grande, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Vitória, Belém, Natal, Santa Rita, Recife, Macaé, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Praia Grande, Fortaleza, Pelotas e toda a psicosfera, né? Os espíritos que estão aqui conosco também acompanhando. Beijão para todos vocês. É muito feliz esse trabalho, nós agradecemos muito. E agora nós já mandamos para vocês os temas, para você escolher no Facebook, né? Entre 3 temas que nós vamos trabalhar na próxima semana. Você poderá escolher entre sacrifício da própria vida, capítulo 5, nossa, isso aqui é forte, hein? A parentela corpórea e a parentela espiritual, do capítulo 14, tema muito fofo esse. E divórcio, capítulo 22, tema difícil, né, que trabalha muita emoção. Então nós podemos escolher entre esses 3 temas. Vocês podem acessar facebook.com.br/FESPB para poder curtir a nossa página e responder a enquete hoje de noite quando ela já estiver digitada pela nossa querida Giane. Então nós vamos agora, gente, agradecemos muito a companhia de vocês, mas nós vamos agora nos pacificar, né? Nós trabalhamos bastante o intelecto, mas agora nós vamos dar uma relaxada para fazer a nossa prece de encerramento do Evangelho Online da noite de hoje, que será proferida pelo nosso querido Ismael Maia. Então, que possamos, nas nossas casas, nos concentrar nesse momento para fazer uma oração ao nosso Mestre Jesus, que nos tem acompanhado nessa noite. Senhor Jesus, Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão importante em nossas vidas de reflexão do Teu Evangelho. Agradecemos, Senhor, por poder compartilhar com tantos amigos em vários estados dessa pátria do Evangelho, que possamos, Senhor, estar cientes desta nossa missão em relação aos nossos companheiros e principalmente na reforma interna.
que possamos, Senhor, aprender realmente esses ensinamentos para poder, Senhor, praticar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que possamos lembrar nas nossas mentes, estar em constante contato com a Tua psicosfera de bondade. Nos auxilie nos momentos, Senhor, em que nós possamos estar passando por um momento de má inclinação espiritual, possamos merecer essa Tua proteção, hoje e sempre em nossas vidas. É assim que nós te oramos, te agradecendo e louvando o Teu nome. Que assim seja. Graças a Deus. Então, um beijão para vocês. Até a próxima. Valeu. Traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortifica os laços.